Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. E seja muito bem-vindo, cá estamos para mais um episódio da Nossa Voz, hoje com um homem presente. E o que é que eu posso dizer do Tomás? Assim, já para introduzir, conheço pela meditação, conheço pelo seu ativismo, conheço como líder, um líder no sentido inspirador, uma pessoa que pelo menos para mim me inspira, entre calma e um lado guerreiro, pelo menos é assim que te sinto, e também que conheço pelo pequeno Buda. Portanto, temos muito para explorar, anda daí. Tomás, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por vires aqui à Ericeira também, pelo pão e pelo vinho, que não estava à espera. Muito bom. E, olha, como te estava a dizer, aqui em off ainda, é uma conversa fluida. Eu gosto sempre de conhecer um bocadinho a pessoa e também de te apresentar a quem nos está a ouvir ou a ver. Portanto, fala-nos um bocadinho de ti, assim, ao longo destes teus 33 anos, a idade de Jesus, não é? Exatamente. Como é que foi o teu percurso? O que podes salientar para formar a pessoa que tu és, não é? Positivo ou construtivo? Quem é o Tomás? É interessante várias coisas e estarmos aqui agora porque a minha vida mudou exatamente há 10 anos atrás, em 2012. E ter 33 anos agora e ser a idade de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu, não foi? Também é importante porque conecto muito com esse espírito de Jesus. Então tem sido um ano interessante e transformador também. Mas a minha vida mudou há 10 anos atrás, em 2012, naquele ano forte que foi do final do calendário Maia. E foi assim uma grande mudança. Eu estava a viver em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Antes de 2012, passei por uns períodos bem duros, bem difíceis, porque tinha sido diagnosticado com síndrome de Meniere, vertigens, zumbidos, tudo aqui nos ouvidos, muito difícil, ao qual eu ainda era jovem, não sabia bem lidar com esses processos mais pesados, mais duros, mais intensos da vida. E antes de 2012 passei por um período difícil, mas era um miúdo normal, estava a estudar, tirei gestão de marketing e simplesmente não soube lidar com essa grande, às vezes eu gosto de dizer que é uma grande chapada assim que a vida nos dá, e afundei-me completamente. E quando saí de Portugal, saí da minha zona de conforto, da minha bolha e fui viver para os Estados Unidos, aí sim tive tempo para parar, para me escutar e perceber o que é que realmente estava a passar comigo. E foi um ano incrível, foi o ano em que realmente me dediquei ao yoga, já tinha feito yoga antes, mas foi um ano em que eu disse, ok, eu tenho que mudar, eu tenho que parar, eu tenho que perceber o que é que está a passar comigo, tenho que deixar todos os maus hábitos que estou a ter e vou ter que mudar, porque já sentia um chamamento muito forte dentro de mim. E a minha forma de mudar foi simplesmente isolar-me, apesar de estar em Nova Iorque e ser uma cidade gigante e com um movimento enorme e estressante. É uma cidade mágica porque também é como se fosse um furacão e no centro do furacão encontramos um bocado a paz também. E Nova Iorque tem essa magia. E consegui parar, consegui estar sozinho, estar comigo, ir a muitos cursos de yoga com os melhores professores que lá passam diariamente. Em Nova Iorque as coisas estão sempre a acontecer. E a seguir a Nova Iorque fui para o México, fiz o meu primeiro retiro de silêncio e a seguir a isso foi uma abertura brutal, espiritual e eu só disse, é isto que eu quero, é isto que eu preciso, não preciso mais nada. Deste silêncio, desta paz. E a seguir a isso fui para a Índia e depois por aí fora. Olha que giro, estás aqui a contar isso, porque eu há bocadinho, antes de vir para cá, estava a pensar, é curioso que nós já tivemos em sítios, sem nos conhecermos, e depois eu ouvi mais tarde, não é? Por exemplo, eu trabalhei na Vila Helena, quando voltei da Índia, e
tu também estiveste lá a fazer o Pequeno Buda, por exemplo. Enfim, um ou outro. Depois conhecíamos um amigo em comum, o Jonas, que também, por algum motivo, me falou de ti, eu ainda não te conhecia, mas já tinha ouvido falar por causa do Pequeno Buda. Ou seja, a vida foi-me falando de ti em muitos momentos diferentes. E agora estares a dizer, só uma curiosidade tonta, mas que em 2012, talvez, foste depois fazer o teu retiro ao México. E eu estava lá, em 2012, no México. Pronto, mais um pormenor tonto, mas vá, tonto ou não tonto. Não é? A vida aqui a aproximar-nos, muitas vezes aproxima-nos pessoas e nós, ainda não era o timing, até que é. Exato. Olha, então, e neste teu percurso, agora voltando aqui a ti, fala-nos também um bocadinho desse teu mergulhar no yoga, no silêncio, na vipassana, etc. E tanto no México como na Índia. Como é que foi, então, para aquele miúdo normal, que de repente a vida lhe deu a tal chapada para despertá-lo para o seu caminho, como é que foi para esse miúdo essa transição? Porque eu acho que há muita gente que, de repente, quando a vida lhe puxa esse tapete ou lhe dá essa chapada, usando outra vez a tua expressão, está nesse período de transição sem saber bem o que sentir. Então, como é que foi sentires essa transformação devagarinho a acontecer, não é? Sem saberes para que trajetória te dirigias? Hoje em dia, 10 anos depois, olhando para trás, como é que foi esse período, esse chamamento, esses silêncios, esse mergulhar no yoga? O que é que tu hoje denotas que te transformou? É uma boa pergunta que acho que, por acaso, nunca ninguém me tinha feito, mas que para mim... Eu sempre tive interesse pela espiritualidade e pelas religiões, sempre gostei de estudar esse mundo. Sou Sagitário, o Sagitário tem essa parte. E desde pequeno, que a minha mãe também me dizia que eu sempre fazia, quando íamos à igreja, aos domingos, ela me levava, eu sempre lhe fazia muitas perguntas sobre o que era aquilo, o que é que o padre dizia, quem era aquele homem, etc. Portanto, intrinsecamente sempre houve esse chamado. Então, quando eu mudei, para mim foi super fácil e foi gratificante, foi ótimo. O mais difícil foi a sociedade. Ou seja, os meus amigos que eu tinha na altura e que, como eu mudei completamente, acabei por ser um bocado julgado, nunca mais apareces, queremos estar contigo, mas eu quero estar sozinho. A família, aceitar tudo isto custou um bocadinho, mas depois também foi rápido e acho que as pessoas percebem. Também é um bom filtro para perceber quem é que realmente é nosso amigo, quem é que realmente está do nosso lado. Porque os verdadeiros amigos estão sempre connosco, não é? Nos bons e nos maus momentos, portanto, tudo estava certo. Mas para mim foi fácil aceitar, eu sou rápido nessa mudança, nessa alquimia de fazer as coisas, muito desapegado, para mim andar para a frente, mas sim, houve ali os pensamentos da sociedade, os julgamentos, etc., que nem sempre é fácil lidar com isso, mas passou, foi suave. Por acaso é um pequeno grande tema que eu acho que pode ser muito giro também, muito interessante, porque todos nós, quando mudamos e temos essa mudança tão contrastante, eu acho que passamos por esse período consciente ou inconscientemente. Eu também me recordo, não foi algo que me pesou, até porque eu já era mãe, etc., mas também me recordo, por exemplo, de ir 5 anos para a Índia, porque eu cada vez que vinha aqui a Portugal eu ainda não sentia que tinha o meu nicho, o meu grupo, não é? Hoje em dia esta irmandade já se une muito mais, mas há uns anos atrás, há 10 anos, não era assim. Portanto, eu lá sentia-me completamente em casa, até pode ser por ter o sangue indiano, tudo bem, mas acho que era por toda a linguagem, que lá ainda era mais à frente, de uma forma tão leve, tão simples, não é? Tão simplista a coisa era, e quando chegava cá era tudo muito burocrático, ou, nem sei, não sei processar, mas recordo-me de, sem pensar muito nisso, efetivamente é algo que eu hoje em dia olho e percebo que sentia, porque era tão mais fácil ir para fora e lá fora identificar-te com pessoas da mesma linguagem que tu, e cá, se calhar porque também vivia numa sociedade mais de cidade, não é? Mas quer dizer, que também em aldeias e no campo, às vezes as pessoas Acho não que tem é a ver que... por ser as nossas raízes, e a raiz é sempre mais fácil de mudar, a nossa raiz está aqui, e para mim também tenho que honrar os meus amigos, o meu passado, e o passado em Lisboa, os meus amigos com que eu já não me identifico muito, mas que os amo ainda, mas honrar esse processo. Eu acho que tem a ver com o chakra da raiz, e isso não é possível mudar, não é? Faz parte de nós. Mas depois cá para cima, lá está a Índia e tudo,
sentimos mais em casa, é mais fácil. Pois. E tenho muita gente que nos meus retiros me faz essa pergunta, e agora? Tipo, o medo de mudar. E agora os meus amigos e a minha família, o que é que eu digo? Epá, como é que vai ser? Muita gente faz essa pergunta. E eu digo, não tenhas medo, vais encontrar novas pessoas, vais fazer novos amigos e faz parte da mudança, tudo isso faz parte, não tenhas medo, muda e vais ver que a vida também muda contigo e vai ficar tudo bem. E também te conduz depois exatamente para essas novas pessoas que falarão a nova linguagem que tu também falas. E é como tu dizes, os amigos antigos também ficamos sempre com carinho por eles, não é? E por muito que já não se fala a mesma linguagem, é sempre bom estar com eles, pelo menos um dia, não é? Um dia e corre bem porque há um carinho. Muito bom esse pequeno pormenor que veio. É. Então, olha, e agora, dentro da Índia, eu acho que posso ir para a Índia, mas se não for pela Índia, depois tu levas-me também contigo. Dentro da Índia eu sei que tu fizeste a Vipassana e foste aprofundando na meditação e algo te fez criar o Pequeno Buda. Como é que foi também essa transição? Como é que chegaste ao Pequeno Buda? E explica-nos um bocadinho, para quem não sabe o que é o Pequeno Buda. Ok. Bem, o Pequeno Buda foi uma grande dávida que aconteceu na minha vida, que a vida me ofereceu. Eu acho que eu ia todos os anos à Índia para estudar e voltava para Portugal e eu acho que foi no último ano que eu fui. Antes de ir para o Vipassana, estava numa cidade, um caos, ali numa cidade no centro da Índia, um caos. E eu Tu estava no gostas de hotel. cidade e de caos. Nova Iorque, tu dentro do caos, dentro do furacão, encontras o tal olho do furacão, não é? A Índia é difícil, não é? É sempre aquela coisa, sais do aeroporto de Delhi e, epá, o que é isto? Vou voltar para trás. Onde é que me vim meter? Uau! Então, mas é interessante ver porque é um caos organizado. Mas nesse caos dessa outra cidade que eu estava, em frente ao meu hotel, hostel em que eu estava, havia uma escola e eu sempre gostei de crianças e as crianças gostam muito de mim, há sempre ali uma empatia engraçada. E eu não sei porque eu entrei lá dentro e quando entrei lá dentro vi que eram 8 da manhã, 8h30, que eles foram todos para um ginásio. E eu fui lá espreitar e vi, epá, de repente chega lá um professor com uma taça tibetana, toca na taça, mas eram pá, 1000 crianças, era muita gente, as crianças todas da escola, a primeira coisa de manhã. E eu percebo que eles estão a fazer meditação. E eu fui lá ter com a pessoa, depois dele fazer, e disse, olha, eu sou professor de yoga, será que eu posso também guiar uma meditação para eles? E ele disse, claro que sim, bora, faz. Eu fiz aquilo e houve acendeu-se assim uma luz e disse, pá, eu tenho que fazer isto mais vezes. Comecei a escrever o projeto, a planear, etc. Cheguei a Portugal e pensei, bem, como é que eu vou pôr isto a andar? O Pequeno Buda, trazer a meditação para as escolas diariamente, é esse o objetivo. Fui à escola onde a minha irmã andava, que era uma escola privada, falei com a diretora, conhecia-a mais ou menos e achei que, bem, isto deve ser fácil por aqui. E a seguir à reunião, de eu lhe ter apresentado o Pequeno Buda, ela disse logo, ok, está fechado, vamos fazer isso. Então foi a Bárbara, a quem eu agradeço imenso, o Colégio do Parque, foi assim grande pioneiro. A seguir a esse abriram-se muitas portas. Não é e em o Pequeno Oeiras, Buda o é Colégio isso. do Parque? Não é em Oeiras? Foi agora assim ao Parque? Não, era no Restelo. Okay. E depois abriram em Alfragide o Parque. Hoje em dia está uma escola enorme, antigamente era uma coisa pequena. E começou por aí, nós chamávamos o Quiet Time, e o Quiet Time era que todos os dias de manhã, na sala de aula, os miúdos se sentassem antes da aula começar, fechassem os olhos e fizéssemos 3, 4 minutos de silêncio, meditação guiada. Quando eu fui apresentar isto a outras escolas, chamavam-me de maluca. Pá, tu estás a brincar, meter os miúdos em silêncio, da primeira classe, segunda classe, é impossível. Não temos tempo, já temos um currículo enorme para dar. E eu disse, olha, são 5 minutos. E vocês vão ver que nestes 5 minutos que vai perder aqui, vai ganhar depois à frente, porque eles vão estar mais calmos. E assim foi. A coisa correu muito bem, o feedback dos miúdos era bom, eles gostavam, diziam que queriam fazer mais. Começámos a fazer antes dos testes, para eles se acalmarem, para ganharem concentração. E eles adoraram, pediam aos professores, os próprios miúdos pediam aos professores para fazer o Quiet Time. E daí foi uma grande viagem, o Pequeno Buda, e que a semente está espalhada aí por Portugal inteiro, e a seguir ao Covid e tudo isto, o projeto abrandou um pouco, eu fui pai, então não consegui meter a energia necessária, mas o projeto está a andar em piloto automático pelas escolas. Muito bom.
Eu ainda cheguei a ter umas amigas, vou chamar assim, umas professoras que eu conheci que foram fazer contigo. Eu acho que já te conhecia, entretanto, e elas foram lá. Sabes que o Nuno também criou um projeto quando regressou da Índia, que era o Ser e Sentir, e foi aos Maristas de Carcavelos apresentar o projeto, e então começou por dar aos professores também técnicas de meditação para conduzirem um pequeno momento nas aulas. Então também se fez essa experiência nos Maristas, que são não sei quantos alunos, mas são milhares, e correu muito bem. Então tínhamos depois encontros de 3 em 3 meses. Primeiro também fomos a várias idades diferentes, desde a creche até não sei aonde, e era muito agir veres como adaptar às diferentes idades. E depois, os próprios professores, nesses tais encontros que íamos tendo posteriormente, traziam novas ideias de como fazer. Ou seja, é muito giro, e aqui fica o convite para todas as pessoas que sejam professoras, mas também não só, às vezes pais que nos estejam a ouvir, como é que podem adaptar ao seu próprio contexto. Nós chegámos a ter um professor, que até depois era o diretor do colégio, que ele não implementou nada das técnicas da meditação, mas queria usar esse momento de silêncio. Então o que é que ele fazia? Eu acho isto lindo, que é, quando tocava para começar o toque, a campainha, obrigada, para terminarem o recreio, ele ia para a sala um bocadinho mais cedo, punha uma música, que ele é que escolhia, e quando as crianças entravam, vinham todos agitados, não é? Tipo, parecia que não havia a passagem, a transição entre o recreio e a sala de aula, porque eles entram todos eufóricos. Nós já fomos também, não é? Eu lembro também, entrava a rir e na galhofa, ia conversar, portanto, quase que o intervalo prolonga-se para a sala de aula. E quando as crianças chegavam à porta e que só de ouvir a música, ok, é um momento de silêncio. Portanto, ele nem tinha que dizer nada, nem pôr ordem, nem impor absolutamente nada. Aquilo começou mesmo a automatizar-se. Então, durante ali 2 minutos e meio, 3, o que fosse que a música durava, os miúdos já sabiam, chegavam, sentavam-se em silêncio na sua secretária e punham assim a cabeça apoiada nos braços, os braços fletidos ou dobrados em cima da mesa e a cabeça apoiada também deitada em cima da mesa. Não sei como explicar isto para quem só nos ouve. Pronto, mas, enfim... Ou seja, de uma forma tão simples, em 2 minutos e meio, 3 minutos, havia aquele período de silêncio. Então era, respira, enquanto estás aí, deixa-te só, a cabeça podia estar de lado ou apoiada de frente, para os braços, mas repara, portanto, haver esta abertura para os próprios professores experimentarem, para além das técnicas que tu possas passar, às vezes outras que eles se lembrem, que se possam lembrar, mas realmente usufruir deste silêncio e do benefício que só uns minutos de respiração ou mesmo de meditação podem trazer. E depois esse benefício que tu estavas a dizer, porque a seguir a matéria rende muito mais. O professor consegue trazer outro nível de... E também tivemos essa experiência de os mais pequenos, se a professora não trazia a meditação ou a música ou o que fosse que ela utilizasse, diziam, professora, hoje não há... Está a faltar. Não sei o quê. Exato, o que queira, a nomenclatura que o professor queira utilizar. Pode dizer a meditação ou o momento do silêncio, o jogo do silêncio, o que quiserem usar, não é? Mas, portanto, um convite realmente de voltares a trazer gás ao pequeno Buda e professores ou mães e pais ouçam, venham aprender e depois explorem-se, não é? Porque às vezes pode haver outras formas de dentro que vêm também tão simples, tão boas de implementar. Então, é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Este trabalho para mim era realmente divino. Ver aqueles seres todos de olhos fechados e tranquilos. Eu tenho a certeza que todos os que passaram por isto, nunca mais se vão esquecer. E no futuro, na vida deles, quando tiverem momentos de stress, de relações ou de trabalho, o que é que seja, eles não se vão esquecer. Quem me dera a mim que isto me tivesse sido passado, porque talvez quando fiquei doente aos 19 anos, se calhar tinha sido mais rápido o processo. E para mim é essencial a meditação, o yoga, a gestão emocional, tudo isto é tão importante que esteja nas escolas, porque senão ninguém nos ensina, os nossos pais ninguém nos ensinou a eles, então eles não nos ensinam a nós. É pena, mas as coisas estão a mudar e vejo muita mudança a acontecer e é incrível porque realmente eu acredito que esta nova geração que aí vem, dos miúdos mais novos, já com este novo mindset, vemos os miúdos a protestar por causa do clima, tudo isso,
A mudança agora vai acontecer de uma forma muito rápida e vai ser mesmo incrível testemunhar isso. Espero que estejamos cá, acredito que sim, para ver estes miúdos mesmo a florescer e a mudar, fazer uma mudança positiva aí para o nosso planeta. Muito bom. Estava aqui, enquanto estavas a falar, estava a lembrar-me imensa coisa. Posso acrescentar aqui que no outro dia ouvi qualquer coisa no YouTube em que alguém do Brasil dizia que o Chico Duarte, acho que era Chico Duarte, não era? Ajuda-me. Aquele que era... Músico? Não, então não é Chico Duarte. Pá, eu estou em período pós-parto, perdoem-me, porque a minha memória não dá. Bem, que era tipo médium do Brasil, muito conhecido, que deixou imensos livros, que já usava assim uns óculos, quase não via. Não sei quem é. Pá, tu deves conhecer. Eu não me vem a palavra. Pessoal aí de fora. Não vem? Chico? Acho que era Chico. Olha, pronto, esqueçam. Mas era alguém muito conhecido, certamente quem nos está a ouvir até sabe, mas, portanto, ele fazia previsões e era alguém muito mediúnico. Há muitos no Brasil, assim. Há muitos. E este Havia o João altamente Deus conhecido. também, que era tipo bruxo e fazia uns milagres assim. Chico Xavier. Chico Xavier. Pronto. Então, esta pessoa disse que nós tínhamos um timing enquanto humanidade que ia acontecer qualquer coisa em 2019 e depois que em 2050 e não sei quantos, não sei se era 53, 55, 58, não sei também, não me recordo, mas que estava a ser dada esta oportunidade à humanidade de estender este prazo para ver se durante este tempo nos conseguimos realmente organizar, evoluir espiritualmente e não criar uma terceira guerra mundial. Pronto, então nos estavam a conceder este período alargado para ver se realmente acelerávamos o processo e que entre 2019 e esses 2050 e tal, que ia haver essa oportunidade de acelerar realmente esta nossa evolução ou perdermos. Pronto, e que se assim fosse, a Terra iria entrar numa nova era ainda mais forte, porque acredito que agora já estamos nesta nova era, já se abriu as portas mas que tudo depende realmente do que acontece agora nestes próximos anos. E ter esta consciência é muito importante, porque realmente nós podemos deixar uma pegada muito positiva e que venha fazer com que a Terra abra e toda uma expansão de consciência numa percentagem ainda maior, ou regredir e se calhar parte de, não sei, pois o resto, se alguns entram num período de escuridão, ou se a Terra em si e outros é que vão para outra dimensão qualquer, quem já está evoluído, não sei, aqui não interessa separar ou nada disso, mas trazer esta noção de que temos a oportunidade realmente de evoluir, de expandir e de fazer por isso, não nos deixarmos adormecer ou já temos assim algumas noções, não nos deixarmos regredir, não é? Que realmente caminhar para a frente, fazer a mudança acontecer em nós, dentro do nosso seio familiar e dentro do que pudermos influenciar pela positiva, influenciarmos uns aos outros, não é? Acender várias luzinhas e toda a humanidade beneficiar com isso. Pronto, estavas a falar, estava-me a lembrar disto e outras coisas mais, pronto. Mas deixar isto. Olha, e agora, deixa-me também aproveitar e falar aqui um bocadinho para além deste teu percurso para as escolas e para as crianças, tu também trabalhas com adultos. Fizeste o Festival do Pequeno Buda, que trazia os pais e as crianças, que também podemos falar um bocadinho sobre isso, se quiseres, mas também vais fazendo os teus retiros, que acho que já estás na 7ª edição, ou já perdi? 10ª, acho eu. Ok, pronto. Já não sei em qual fiquei, mas de silêncio, portanto, adaptar este silêncio, esse momento em que te encontraste mesmo no meio de toda a tempestade, por fora e por dentro, não é? Porque às vezes até é mais fácil, como se diz, ir meditar para o cimo da montanha, mas tu foste sempre para o epicentro da tempestade. Exatamente. Também há de ter o seu mérito, atenção. E, portanto, adaptaste aqui a um contexto português e a adultos, não é? Também. Portanto, o que é que tu nos podes falar sobre meditação, no que te vier espontaneamente, para este público que nos ouve, e acredito que maioritariamente o público que nos segue
Já é um público que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade. Algumas pessoas estão a começar, das mensagens que eu vou recebendo. Portanto, o que é que elas podem beneficiar? Como começar, se calhar, e depois como evoluir? O que tu sintas de nos trazer? Eu dizia que nunca ia trabalhar com adultos quando estava no Pequeno Buda, que eu queria era trabalhar com crianças, mas a vida está sempre a mudar e é sempre uma caixa de surpresas. É realmente difícil fazer projeções do futuro e agora aqui estou eu a trabalhar com adultos. O silêncio porque eu sou um bocadinho ermita. Eu vivo no meio de uma floresta, cresci no meio de uma floresta, numa quinta, já foste da minha casa. E eu adoro estar sozinho, adoro estar em silêncio e às vezes dou por mim e estou em casa quando o meu filho não está comigo e sou capaz de passar 3, 4 dias sem falar com ninguém, naturalmente, porque vivo no meio de um bosque e não tenho vizinhos à minha volta, então... e é das coisas que eu mais gosto de fazer. Adoro estar com pessoas também, mas o meu silêncio, se eu não estiver em silêncio, se eu não estiver sozinho, eu não sou a mesma pessoa. Para mim, a medicina mais importante que existe para mim é essa. E eu acho que por eu estar tão embebido, por estar tão presente nessa energia, que é essa energia que eu quero passar para as pessoas. Há pessoas que dão outras medicinas, porque trabalham com elas, há pessoas que é movimento, que é dança, e é o que elas sabem fazer. O que eu sei fazer é estar em silêncio. E então é isso que eu vou dar às pessoas. E é impressionante ver, porque tem corrido muito bem, os retiros estão sempre cheios, porque as pessoas realmente precisam mesmo. As pessoas dizem-me a seguir aos retiros, isto era o que eu mais precisava, era de parar e de estar em silêncio. A maior parte delas vive nas cidades e vê-se realmente a necessidade que existe em parar e em estar quieto e em estar em silêncio. É incrível ver a reação das pessoas no final, porque apesar de serem só 3 dias, é como se fosse uma iniciação aos retiros de Vipassana, Haridaya, etc., que eu aprendi. As pessoas sentem-se profundamente tocadas por aqueles 3 dias de silêncio. E acho que é um trabalho que é realmente necessário na sociedade, aprender a parar, aprender a estar em silêncio e fecharmos-nos um bocadinho, escutarmos aquilo que o nosso corpo tem para nos dizer, pois todas essas mensagens mais subtis que o universo tem para nós, elas só nos chegam se estivermos realmente quietos, em paz, sossegados. E eu obrigo ali as pessoas mesmo, tu já vieste, eu obrigo as pessoas mesmo ali a estarem sentadas um longo período de tempo e mesmo a ser desconfortável. Porque as pessoas dizem, adoro o retiro, correu tudo bem, mas a meditação foi realmente difícil, porque não estão habituadas, mas isso faz parte e eu quero mesmo que elas passem por esse processo. Mas muitas vezes os retiros são um bocado aquela coisa de, eu só vou para usufruir e para descansar, para estar de férias e eu acho que o trabalho espiritual é trabalho, lá está, e às vezes o trabalho é duro e é forte e as pessoas têm que ir para essa zona de desconforto para conseguir realmente perceber o que é que se passa. Então tento-lhes dar um bocadinho disso. Isto é uma pequena iniciação, como disse, um pequeno toque do que pode ser realmente uma experiência altamente profunda, como é um Vipassana de 10 dias, não é? A meditar, ou um retiro de Haridaya também. Mas eu estou nesta fase em dar esta experiência às pessoas, esta iniciação. Muita gente me pede mais dias, eu quero mais, e ok, talvez no futuro fazer retiros mais longos. Mas eu queria partilhar aqui uma coisa que eu acho muito interessante e que no caminho espiritual, do qual eu e tu ainda mais, já estás há mais anos do que eu, é importante sermos humildes e percebermos que o caminho é longo e se faz com calma, pois hoje em dia está um pouco comercializado e banalizado este caminho do yoga e dos retiros. Desde que eu fiz o meu primeiro retiro de silêncio até eu dar um retiro de silêncio, foram 8 ou 9 anos. Eu sempre quis partilhar aquela magia com as pessoas, mas eu nunca me senti realmente preparado para o fazer. Eu acho que o facto dos retiros terem sucesso e estarem sempre cheios foi porque realmente houve um respeito nesse tempo de passar de aluno para professor, porque hoje em dia vejo muita gente a tirar cursos de yoga, vai à Índia e tira um curso de yoga, e passado 2 anos estão a dar retiros e às vezes nem sempre os retiros estão cheios. Eu noto muito isso, que muitas pessoas que são minhas amigas, eu vejo,
têm alguma dificuldade em que os retiros tenham pessoas, etc. Eu acho que é preciso fazer esse caminho de uma forma consciente, humilde e saber que é preciso ter calma e as coisas vêm no momento certo e o retiro de silêncio, quando eu comecei a facultar, foi o universo que me entregou assim de mãos, estás pronto, é agora. E realmente é importante saber respeitar estes tempos, saber respeitar os nossos professores, que já caminham nisto há muito tempo, e não querer passar por cima ou dar passos demasiado grandes. Eu no outro dia vi uma imagem engraçada que eram umas escadas, e uma pessoa a subir as escadas, e era tipo, o primeiro curso de yoga, o segundo curso de yoga, retiros, não sei o quê. E era a pessoa cá em baixo a querer dar um salto logo lá para cima, passar vários passos. E assim em grande esforço. E achei aquela imagem muito interessante. Então, acho que só para fazer este apontamento, que é muito importante sabermos aguardar e respeitar esses timings, os tempos divinos. E no outro dia uma pessoa disse mesmo, são necessários 10 anos para realmente assimilarmos profundamente um trabalho que nós fazemos e gostamos de fazer. Geralmente são 10 anos que são precisos para realmente seres um só com esse trabalho. Olha, e é uma mensagem muito importante, até por dois sentidos. Eu pelo menos estava a entender das duas formas. Uma, ser muito coerente para a pessoa e não fazermos só porque está na moda, também dar retiros, ou porque seja lá qual for a visão que têm. Mas dois, porque também às vezes isso pode gerar ansiedade em quem está a querer dar esse passo maior que a perna e de repente, mas porquê que eu não consigo? Ou porquê que já fiz ali o curso, ou já fiz isto? Porque lá está, há esse tempo divino de integração e tudo fluirá no tempo certo também. Então a pessoa não se apressar, não se ansiar a nada. Usufruir do caminho, realmente desfrutar do caminho, continuar a aprender até que tudo flui para o que for. Para dar ou para não dar, mas acima de tudo é sempre uma aprendizagem para nós, não é? Porque eu também acho que, mesmo quando tu passas para o papel de professor, tu és sempre um aprendiz. Pelo menos eu sinto isso, não é? Não há um patamar, há simplesmente, ok, estás a trazer a tua voz, mas todos podem trazer também as suas vozes e distinguir aqui, pelo menos eu gosto de fazer isso, eu só sou uma pessoa também, portanto eu estou sempre a aprender e muitas vezes é tão bonito porque tu permites-te perceber exatamente isso. Eu não sou mais porque estou no papel de professor. Então lá está, eu usufruo do caminho, pelo menos gosto dessa humildade. Como estavas a dizer, é muito importante fazer com centramento e com humildade. E isso requer tempo, porque tu não transitas a consciência assim repentinamente só porque fizeste um curso ou só porque fizeste uma formação. É preciso tempo. Essa mudança de prisma vem mesmo com o tempo. Por muito que agora saibas na teoria e tenhas aprendido os conceitos, para integrares no teu dia-a-dia, nas diferentes vicissitudes, não é? Com a família, contigo próprio. Porque, olha, até íamos a conversar aqui pelo caminho quando estávamos a subir, até ia a confessar, salvo seja, não é nenhuma confissão, mas que é tão giro porque nós já sabemos de não criar expectativas, não é? E eu sou aquela pessoa que acredita mesmo, e acredito humildemente, que eu fluo com a vida. Eu não sei o que é que vou fazer amanhã. Eu permito-me não ter agenda, não é? Que acho que já é tipo demasiado fora para muitas pessoas. Mas eu gosto mesmo de acordar e sentir o que é que me apetece. Salvo seja, claro que tenho uma consulta ou outra, claro que sei que tenho que levar miúdos não sei aonde, não é? Mas, eu preciso desse espaço para me sentir. Está bem? Isto não é melhor nem pior. Mas, então eu acredito que não crio expectativas. E estava-te a contar que, quando estive agora ao parto do Namô, como era em casa, apesar de não ter qualquer expectativa, tu crias uma expectativa. Caramba, e só me apercebi depois, porque eu achei, ok, é em casa, no período pós-parto que eu já me conheci, da minha própria experiência, em 5 partos diferentes, não é? Portanto, já eram 5 também, foi super rápida a recuperação, portanto, ok, eu criei essa expectativa, vou trazer outra vez a palavra, de passar 2 ou 3 dias, eu já devo estar ótima, vou agarrar na minha filha Lua, vou fazer 1000 coisas com ela enquanto o bebê dorme, e depois eu própria lhe disse, filha, quando o bebê sair da barriga da mãe, vamos pô-lo no carrinho, vamos passear, a Lua empurra o carrinho, vamos ao parquinho. Eu imaginei-me.
Claro, imaginei, mas esqueci-me que é preciso tempo. Olha, voltando ao teu exemplo, agora numa outra perspectiva da vida, lá está. Por isso é que a integração da aprendizagem é tão importante para pequenas coisas do nosso dia a dia. Repara, eu, sabendo de tudo na teoria, e já tendo as minhas experiências e já tendo a minha prática, ainda assim foi tão fácil cair numa mini frustração de mas porquê que eu estou a demorar tanto tempo a recuperar? Porquê que a barriga não regressa? Porquê que eu estou com dor de costas? Porque fiquei com uma diástase abdominal muito maior do que nas outras vezes, não é? Que recuperei sempre bem. Então, porquê que, não é? E sabendo, na teoria e na prática, ok, o universo está... Eu sentia mesmo isso, ok, o universo está-me a convidar para abrandar ainda mais, para dar mais tempo. Mas ainda assim vinha ao meu outro lado de mãe de tantos que queria também dar-me a eles, que queria levar a Lu ao parque, que queria buscar os meus filhos à escola, que queria levá-los às suas atividades e de repente não poder, porque me doía realmente o corpo e sentia mesmo, por exemplo, o períneo, a musculatura pélvica, muito mais frouxa, portanto, a precisar de maior tempo para recuperar. E isso requeria repouso. E eu lembro-me, os antigos diziam para a mulher ficar pelo menos um mês resguardada. E eu nunca fiquei um mês, porque nós hoje em dia a nossa sociedade é muito mais acelerada. E se a recuperação é rápida, tu aceleras também. Então aqui o corpo estava mesmo a convidar e o universo a convidar a branda, ainda mais. E lá está, vinha a mini frustração em muitos momentos de mas caramba, eu também quero ser mãe dos outros. Eu não quero ficar na cama. Eu não queria ficar. E lá está, isso é uma frustração, não é? Isso é uma dualidade entre eu, que também sei destas teorias, que também me permito tanta fluidez, e ainda assim, naquele pequeno pormenor, tão grande, de repente eu não sabia abrandar um mês da minha vida, porque eu queria ser mãe para os outros também. Não queria ser só a mãe que estava ali na cama quando eles chegavam da escola. Eu queria levá-los, eu queria viver com eles. E agora já passou o mês, eu já estou bem, mas repara como é tão fácil. E aquilo que tu estavas a dizer é tão importante nesse sentido, até neste pequeno pormenor, não é? Não é só para darmos o retiro, não é só para irmos para fora, é realmente integrar a aprendizagem em pequenas coisas do nosso dia-a-dia. E nós, quando achamos que já sabemos, e até podemos saber, ainda assim é tão fácil dar pequenas escorregadelas. Portanto, dar-nos tempo, não ansiar, seja o que for, até para não virar uma frustração, não é? Portanto, muito sábio aquilo que tu estás aqui a dizer. E é preciso esse tempo. E mais, e agora também para quem já teve o seu tempo e eventualmente vai fazendo o seu caminho em silêncio, ou na sua meditação, ou no seu yoga, já encontra as suas formas de, às vezes, uma caminhada no meio da natureza, seja o que for, mas já sabe como estar no seu momento e como se cultivar, como se nutrir. O que é que podemos acrescentar a estas pessoas? Às vezes também se perdem, não é? Às vezes também nos vamos distanciando. Eu entendi. E está muito ligado àquilo que estavas a dizer antes, porque eu acho que ninguém é perfeito. E os santos, e na Índia há muito essa ideia de que os gurus são santos e tudo isso, e para mim a vida é uma escola, portanto, outra vez, como estamos a falar, estamos aqui sempre a aprender, santos só no céu, ou os anjos, ou o que é. Estamos aqui e temos muitas vezes aquela ideia mesmo, o Mooji, Ramdas, Ramana Maharshi, todos estes mestres, eles também têm a ansiedade deles, não julguem que eles são perfeitos. Eles também têm os problemas que podem acontecer no dia-a-dia, também ficam doentes, por exemplo, também fazem expectativas. Se calhar o Mooji estava com uma expectativa de fazer um retiro em Lisboa, mas ficou doente. Não pode ir. Mas na mente dele havia essa projeção, obviamente. Então é importante perceber que o ego, ou esta dualidade, como disseste, vai estar sempre presente. Não vai desaparecer. Eu tenho o plano de hoje ir ter com a Lisa, fazer um podcast. E se eu tiver um furo? Vou ficar frustrado, vou ficar chateado. O meu plano foi por água abaixo, não ia conseguir chegar aqui. Eu acho que todos nós temos isso. Esse ego está presente em todos, mas de diferentes proporções, diferentes formas e diferentes maneiras de lidarmos com ele. A rapidez, lá está outra vez, a alquimia de transformar as coisas,
e não julgar. Tive um furo, olha, ok, aconteceu, não vou conseguir estar lá a horas, vou ter que ligar, vou ter que me orientar, mas a rapidez de conseguirmos transformar aquilo que pode ser uma coisa má em realmente no que é e aceitar, essa rapidez é que nos define um pouco como mestres ou não mestres, ou professores, ou conseguirmos melhorar. Não deixarmos ficarmos estagnados. Por exemplo, as pessoas às vezes também acham que eu sou um mestre e que sou perfeito. Não, eu dou por mim. Uma coisa que eu faço muito hoje em dia é tentar estar sempre muito vigilante do que se passa na minha mente. Eu acho que isto vem através da prática da meditação. E às vezes acontecem coisas na minha vida em que a mente fica mesmo naquilo, e tipo problemas, coisas que nós não estamos à espera e que são mais difíceis de lidar. Eu dou por mim e a mente está lá, tum, 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 sempre com aquilo. E eu paro, observo e, calma, eu não preciso estar sempre nisto, a vida avança, eu não vou estar sempre nesta preocupação sobre esta coisa que aconteceu, coisas importantes, não é? Obviamente, e que nos consomem muita energia. Não, ok. E quando eu tiver esta reunião, ou o que é que seja, eu vou estar lá presente e vou tratar disso. Agora não é para tratar disto, agora estou a fazer outra coisa. Então, a meditação traz-nos muito esta capacidade de darmos um passo atrás, observarmos a mente e os pensamentos e conseguirmos gerir esses pensamentos, essas emoções, porque pessoas que talvez não pratiquem, a diferença é que ficam lá stuck, não é? Stuck na emoção, ficam no pensamento, na frustração, etc. Portanto, essa pergunta é para todos, não é? Que tu fizeste, especialmente para os professores e mestres que estavas a falar. Todos nós temos esses momentos. A diferença está na maneira como olhamos para eles e como conseguimos transformá-los e aceitá-los, em vez de estarmos é uma verdadeira mestria, não é? Uma verdadeira sabedoria, realmente. Acho que é tão importante ter esse foco, ir sempre relembrando, porque lá está, não é só na teoria, já sei, já ouvi isso. É pô-la na prática, e é uma prática diária, até ao final da vida. E tentar estar sempre num plano mais vertical do que horizontal e estarmos aqui e agora. Aconteceu aquele problema, a minha mente está obcecada naquilo, como é que eu vou lidar com aquilo, que medo, ou como é que eu vou fazer, qual é que vai ser a resposta de outra pessoa. O tempo virá e irá realizar e isso vai se resolver. Agora eu estou aqui contigo, vou aproveitar ao máximo. Eu acho que a qualidade de vida de uma pessoa tem muito a ver com a qualidade que damos ao presente. Isto para mim é a melhor coisa que pode estar a acontecer, é estar aqui agora contigo, neste espaço, com estas pessoas. Não há nada melhor do que isto, e estarmos realmente sempre a tentar nesse plano vertical, em vez de no plano horizontal do passado, do presente e do futuro. Acho que isso é que é a qualidade de vida na vertical. E é sem dúvida assim uma grande mensagem, não é? Porque é verdadeira, é isso. Se calhar, já ouvimos. Sim, já ouvimos, mas quantas vezes no nosso dia-a-dia nos distanciamos dessa verticalidade, desse centramento, dessa presença, dessa atenção a nós próprios, não é? Esse ser consciente. E por acaso está comprovado cientificamente o que tu estavas a dizer, que se em 100% do teu dia, 98% correr espetacularmente bem, for maravilhoso, mas se tiveres 2% que aconteceu qualquer coisa, alguém fez uma crítica ou seja o que for, aquilo perturba-te, aqueles 2% minam o resto do teu dia, da tua energia, consomem mesmo a tua energia, a tua mente fica ali naquilo, remói aquilo, tu ruminas aquilo, chegas a casa a falar sobre aquilo e a continuar a pensar naquilo. Quando 98%, completamente, não é? Repara, e 98%, nem estamos a falar só de metade, ou 98% correu espetacularmente bem. Reparem o quanto a mente fica ali obstinada. É tão fácil nos perdermos de tudo o resto que estamos a querer viver ou a viver, efetivamente, no presente, nessa verticalidade que dizes, por 2% do nosso dia. Isto é muito importante, não é? Ter essa compreensão, pelo menos a mim ajuda-me a perceber. Às vezes é mesmo uma coisa pequena, que até pode ter impacto, claro, mas não era a maioria, não era por ali que eu queria ir sequer. Então, recentrar-me, não é? Rebuscarmos-nos, resgatarmos e voltarmos a essa verticalidade. Muito bom. É forte, a mente é muito forte. Olha, eu vou aproveitar agora para te inverter aqui o papel.
Não sei se já viste este momento. Ou seja, eu gosto de trazer a oportunidade também ao convidado de deixar uma pergunta a mim ou não diretamente a mim. Podes trazer uma temática que queiras acrescentar para as pessoas ouvirem, ou alguma mensagem que queiras dizer, ou então uma pergunta que queiras também debater comigo, ou que queiras que eu responda, ou alguma curiosidade. Eu ponho-me sempre a jeito, nunca sei o que é que vem. Ok. Em primeiro lugar, quero fazer uma afirmação, que é: tenho uma grande admiração por ti. Obrigada. É mútua. Pelo menos eu também sinto isso. Obrigado. Por teres uma família tão grande nos dias que correm, porque, sabes, eu vejo muita gente a não ter filhos e para mim é um bocadinho triste às vezes ver isso, famílias só com um filho ou dois. E uma alegria tão grande ver famílias grandes. A minha bisavó teve 13 filhos, a minha avó teve 8, dos quais o meu pai teve 4. E eu acho que é tão importante, não é que todos tínhamos que ter 6 filhos, e respeito a opinião de cada um, mas que é tão importante trazer uma nova energia destes seres maravilhosos que vêm criar a mudança. É realmente tão importante fazer isso, e daí a minha admiração por ti. Porque também vivemos tempos muito egocêntricos em que, não, eu quero tempo para mim, para os meus filhos, não. Vai ter 6 filhos, não é? 6 ou 7? 6. Agora 6, agora. É realmente... Não sei o que é que estás aí a querer criar. É realmente incrível. Então, a minha pergunta é um pouco desses: como é que a educação que tu lhes dás é igual para todos, porque acredito que sejam um pouco diferentes uns dos outros, almas diferentes, e como é que tu realmente consegues fazer essa partilha com todos, da tua visão e do Nuno, do mundo holístico, espiritual e saudável, etc. Eles estão todos para aí virados, ou essa educação é transversal a todos? Como é que fazes essa gestão? Olha, educacional de 6 elementos, 6 obrigada almas? pela questão. Para já, eu adoro ser mãe de muitos. Nunca foi algo que eu pensei vir a ser, mas foi acontecendo, e à medida que eu ia tendo um filho, é uma alegria tão grande, não é? E tu aprendes tanto, eles realmente são grandes mestres. Eu aprendo tanto, e é tão bonito porque tocam mesmo no mais bonito de ti. Tu voltas a ser aquela criança, que é a adulta neste momento, mas no sentido da essência, da pureza, daquela vibração. É tão bonito que como não ser apaixonada por ser mãe de... E no que tu estavas a dizer, no sentido egoísta, entre aspas, de não queremos ter muitos filhos, ou não queremos ter filhos porque quer viajar ou quer qualquer coisa, na verdade a minha vida foi-me mostrando que eu tive estes filhos todos e ainda assim dei a volta ao mundo, vivi 5 anos na Índia, fiz voluntariado, fiz tudo, não é? Com eles, andava de moto com todos. Portanto, tudo se torna possível quando nós realmente queremos. Eles não são impeditivos de nada, pelo contrário, acho que ainda me motivavam mais, sinceramente, a ir, porque eu queria viver a minha verdade, e o melhor que eu lhes posso ensinar é viver a verdade, é ser essa verdade do que eu quero ser. Porque então eu estou-lhes a mostrar na prática, com muita imperfeição, atenção, sem nenhum perfeccionismo. Se olhar, muitas vezes eu pensei, se calhar devia ainda meditar mais com eles, devia qualquer coisa, deveria, lá está, ao nível da mente, mas sem nada de perfeccionismo, acredita, nada de perfeito aqui na minha vida, com muita falha também, mas se há alguma coisa que eu sei, Tomás, é que eu sou a verdade do que eu sou, não é? Tipo, eu choro às vezes à frente dos meus filhos, eu rio, portanto, eu sou um ser humano. Se isso é bom ou é mau, não sei, mas sei que sou eu. E nessa verdade, quando eu senti, olha, agora, podia ser uma loucura, não é? Agora vamos todos para a Índia. Eu agarrei em miúdos, pequeninos, às vezes tinham 7 meses, não é? E ia para a Índia, não tinha água potável, ia de moto, andava lá, não ia de moto para a Índia, mas ia pelo meu percurso diário a andar de moto. Portanto, para muitas pessoas podia ser, anda louca, então o quê? Deixaste a cadeirinha, o cinto de segurança, o carro, não é? Por exemplo, mas era a minha verdade. Então, a melhor aprendizagem, acho eu, que eu lhes passo, o melhor ensinamento, salvo seja, foi viver a minha vida nessa verdade, porque aquilo que eu quero que eles amanhã façam, se eu puder criar alguma coisa, seja onde tiveres, na profissão que tiveres ou o que for, viva a tua verdade.
pá, se queres virar as costas ao teu país, vira, vai ser feliz. É a tua vida, não é? Tipo, tens X anos de vida, não sabemos quantos são, pode ser só até amanhã ou até hoje, mas vive nessa... Não é na loucura, é na verdade do teu coração, é realmente segue o teu coração, é sente-te. E este segue o teu coração, para mim, é mesmo a frase. E depois no que estavas a perguntar se é transversal a todos, já tive períodos, principalmente quando eles eram mais pequenos, que era mais fácil sentar-me com eles e meditar com eles. Agora, por exemplo, a minha mais velha já tem 17, é muito mais desafiante. E depois aquilo que tu também estavas a dizer há pouco, que como é que nós havemos de ensinar, se os nossos pais não nos ensinaram também, portanto é tão fácil nós reproduzirmos inconscientemente os padrões, exatamente. Portanto, o papel de responsabilidade que nós temos realmente de mudar alguma coisa, e daí o Pequeno Buda e etc, de projetos que estávamos a falar. Mas, sem dúvida também que nós, enquanto pais, apesar dos nossos pais não terem passado isso, nós podemos trazer aqui pegadas diferentes. Mas a escola e a influência do resto também tem um peso muito grande. Portanto, eu enquanto andei a viajar com os meus filhos, eu fiz, por exemplo, 10 anos de homeschooling com a mais velha, entre entrada numa escola Waldorf ou Montessori na Índia, ou no que fosse, mas sempre homeschooling também. Portanto, era mais fácil ir sendo alguma influência. Portanto, sentá-la, meditar, etc. A partir do momento que tu vais para a escolaridade, que é bom, tem as suas coisas boas, mas também traz a influência de muitas outras crianças. E o que é que a criança quer? Quer ser igual aos outros. Quer estar inserida, quer pertencer. Não é? A pertença é muito importante. Pronto, então, aqui esta questão de não entrar em nenhum perfeccionismo. Isto foi o que eu senti, está bem? Portanto, em muitos momentos eu trouxe a espiritualidade, e a espiritualidade é algo que todos ouvem na minha casa, porque eu falo isto com eles. Esta conversa que eu tenho aqui não é só num podcast, é no dia-a-dia. Eu sou isto, não é? O Nuno também, portanto, a nossa conversa é isto. E eu já vejo a minha filha mais velha e muitos deles até dizer aos amigos, quando estão lá em casa, epá, estás com esse bloqueio, tens mesmo que ultrapassar esse bloqueio, porque senão, karmicamente, vais atrair outra vez o mesmo. Isto faz parte da linguagem deles. Portanto, já ficas, uau, boa, há qualquer coisa que deixas. Agora, se me perguntares, mas a tua filha mais velha medita? Eu digo que não. Pelo menos nesta atualidade dela, aos 17 anos, ela não medita. Mas digo-te que é um ser altamente espiritual pela linguagem que ela tem e pela prática do dia-a-dia que eu vejo. Repara, esta miúda de 17 anos, que não é igual à que tem 14, que eu já falei dela aqui no podcast, que agora anda a comer imensa porcaria, tipo, está a comer tudo o que não faz parte da minha despensa. Não devia. Nem nunca fez, não estou a julgar ninguém, atenção, que come o que for, mas é tão fácil, lá está a sociedade, de repente, ou a vontade daquela alma experienciar outra coisa, mas a minha mais velha, por exemplo, não come. Não come, porque não é por eu impor ou nada disso, é porque ela não quer. Ficou realmente incutido dentro dela e ela respeita mesmo esse valor para o corpo dela. Ela não come porque não se sente bem com aquilo, não é por nenhuma moralidade, é a escolha dela. Isso é tão bonito veres, que não é só agora aos 17, foi sendo. E ela diz com todas as letras, vai à tua casa e se tu comes outra coisa, ela diz, olha, não te preocupes comigo, mas eu não como isto. Tem essa afirmação. E eu lembro-me quando eu transitei, há bocadinho falávamos da transição, ia à casa de amigos, e ainda éramos mais miúdos, não é? Na altura, ali aos 19, 20 e poucos, eu ia à casa dos pais dos meus amigos e de repente punham-me a carne ou qualquer coisa que eu não queria comer e eu às vezes cedia porque não tinha a capacidade de me afirmar e dizer, epá, não como isto. Muitas vezes dizia não, mas outras vezes escorregava e comia qualquer coisa que não queria. Sim. A sério. Sim. Eu lembro-me disto Acontece. na minha transição e na minha filha não vi isso. Vejo uma capacidade de ser firme nela. Não sei se vai ser sempre assim. Mas, portanto, esta questão da espiritualidade, respeitando as almas diferentes que vamos tendo como filhos, respeitando, salvo seja, que muitas vezes eu ainda estou na fase da aceitação, quando eles, olha, ainda há 2 dias encontrei uma lata de Ice Tea no quarto desta minha filha dos 14, e foi tipo, ei, eu não bebo Ice Tea, ok? Tipo, o tentaste processar, mas aquilo ainda fica ali uma bola para engolir dentro de mim, que ainda vou mandando as boquinhas a ela de como é que estás a beber isto, sabes? Pronto, portanto, a aceitação QB também, ainda a ser uma aprendizagem para mim, e vai ser sempre, porque eles vão seguir outros caminhos. 14 também é aquela idade mesmo dos teenagers, mesmo ali no meio, não é fácil. Mas pronto, olha, a mais velha, a Índia, não passou por essa idade, se calhar porque durante os 14 dela estava a dar a volta ao mundo, estava connosco.
lá está, é muito sensível esta questão que estás a dizer, mas sim, é possível inspirarmos os nossos filhos e depois sabendo que eles vão ter os processos de aprendizagem deles e muitas vezes claro. fazendo experiências que se calhar nós também já fizemos, mas que não estamos a reproduzir, não fazem parte do meu dia-a-dia atualmente, nem nos últimos, se calhar, 20 anos. Mas ainda assim eles vão fazer a aprendizagem deles. Portanto, respeitar isso, e eu como mãe vejo muita coisa diferente e estou a aprender muita coisa, e o que funciona com um filho não funciona com o outro. Portanto, eles são mestres a vida toda e nas fases todas deles. Claro. É muito bonito se nos permitirmos, como dizias há pouco, furou o pneu. Espera, em vez de ficar aqui frustrada, claro que vêm as emoções, mas não ficar só com a emoção, procurar retirar a aprendizagem ou espera, ok, não correu bem, não estive tão bem, como é que eu posso ir falar outra vez, ou como é que eu posso deixar, qual é a mensagem que eu realmente quero transmitir, ou o que é que eu queria ter dito à minha filha que me perdi e lá escorreguei e disse qualquer coisa que não era aquilo que eu queria ter dito. Portanto, este é o trabalho que eu vou sempre fazendo com eles. Nunca de forma perfeita, sempre escorregando pelo caminho, mas estando nesse passo atrás de, ok, espera, acabei por dizer aquilo, falei naquele tom, pá, não era por aqui. Então lá vou eu, pá, filha, desculpa, disse-te isto, não era o que eu queria dizer, no fundo queria dizer isto, porque me preocupa aquilo, porque acredito nestes valores. E depois sempre no exemplo, se tu reparares, eu não te digo não comas fritos porque eu quero comê-los. Eu digo-te não comas porque estudei isso e porque tu não me vês a comer. E não me vês a comer e sabes que eu não vou comer às escondidas. Portanto, é algo que eu realmente acredito que não é bom. Claro. E, obviamente, se te amo, quero o melhor para ti. Portanto, sermos esse exemplo prático, mas também sabendo que vamos sempre ter muita escorregadela. Por isso é que estamos neste plano de vida, não é? Porque senão já estávamos ao lado desses, entre aspas, santos. Exato. Claro. Pronto, então acho que é o que eu posso dizer aqui. Eu também, quando fui pai, antes de ser pai, dizia, pá, só vou comprar comida biológica, o meu filho não vai comer açúcar, não vai ver televisão. Pá, hoje em dia, o meu filho vê televisão, tento controlar, vejo-o a comer açúcar. Pá, é o que é, não, ninguém é perfeito e há que saber aceitar isso. E temos uma linha, não é, de pensamento e de educação, mas tais escorregadelas fazem parte e ninguém é perfeito. Mas olha que eu juro que engulo muitas vezes e muitas vezes não engulo ainda a questão do açúcar. Para mim é um grande desafio ainda, a sério. E porque estudei, não é? Eu venho da medicina não convencional, então isso era um ponto muito assente. E ainda é trabalhar a aceitação. Tenho muito a desafiar-me. E eles desafiam-me. E se calhar, se eu não trabalhar isso em mim o quanto antes, vou passar isso nos meus outros filhos todos também. Porque lá está, a vida... Ainda não aprendeste, então toma lá outra vez. Não é? Lá está. Não como castigo, mas como oportunidade de aprender. Criar aqui a ressalva. Olha, Tomás, não sei se haveria alguma coisa que tu querias acrescentar. Deixámos muitas mensagens entre a aceitação, o dar o passo atrás e estarmos conscientes do que é que está em nós, a verticalidade que falaste, tanta coisa, o começar, o silenciar. O amadurecimento, para mim, essa parte é muito importante. Sabemos respeitar os timings e essa parte, para mim, ainda bem que veio, porque é uma mensagem especial que eu queria deixar e ter calma às pessoas. As coisas vêm no tempo certo, não querer, como se diz muito bem em português, pôr a carroça à frente dos bois. Ou dar o passo maior que a perna, também. Exato. Muito bom. Olha, muita gratidão uma vez mais por teres vindo, por teres trazido, por teres doado um bocadinho do teu percurso, da tua experiência, não é? E das mensagens que fluíram. Portanto, obrigado também. Muita gratidão. Gostei mesmo de ter vindo aqui. Obrigado. Obrigada. E obrigada também a ti, que continuas desse lado, ou que estás a começar agora a ouvir o podcast A Nossa Voz. E aqui te deixo um grande beijinho e o convite de cá nos vermos na próxima semana. Até já. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.